lá. É... Bom, primeiramente, desculpem aí pela última aula, tive uns problemas pessoais aqui de saúde, aí eu não consegui nem avisar, e quando eu tive tempo para avisar já era fim de semana, e eu preferi deixar vocês curtindo a Páscoa e tal, mas se devem para ter aproveitado aí o tempo livre, em algum momento para olhar a lista e tal, se quiser tirar alguma dúvida depois, pode só ir avisando aí. Ah, Hoje a gente já vai continuar aqui. Se tiver alguma dúvida aí, manda no chat. Eu estou olhando aqui o chat pelo cantinho. Bom, a gente falou bastante de linguagens, diversas formas de formalizar linguagens, e especificamente a gente estava falando muito de linguagens regulares, certo? Eu falei que existem outros tipos de linguagem que não são somente as regulares. A gente até viu um exemplo que foi a do palíndromo na aula de. Acho que era a aula de gramáticas regulares ou de expressões regulares, que tinha um exemplo de palíndromo. Aí até mostrei que não dava para fazer do jeito que a gente tinha mostrado como era a caracterização das linguagens regulares. E hoje a gente vai realmente ver quais são esses outros tipos de linguagem. E especificamente falando das linguagens regulares, a gente vai descobrir como a gente prova que uma linguagem é regular, certo? Então a gente vai começar aqui pelas classes de linguagem. Quais são os tipos de linguagem que existem? O regular é uma que a gente já tem visto bastante, né? Expressões regulares já tinha no nome dela qual era o tipo de linguagem que ela visa resolver, né? Que são as linguagens regulares. A gente viu também na aula de gramática, quando a gente viu o conceito de gramática, mas ao mesmo tempo a gente viu uma gramática específica, que era as gramáticas regulares, que elas tinham uma restrição na hora de construir as regras, certo? Mas ali, como o próprio nome já diz, existe um conceito maior que é chamado gramática, certo? Então ele pode construir outros tipos de gramática. E, e isso acontece por quê, né? Porque hum, existem outros tipos de gramática que elas buscam resolver linguagens mais complexas, certo? Então, até este ponto, a gente encontrou diversas restrições na hora de construir as nossas linguagens, na hora de formalizar nossas linguagens, né? Então, até coloquei aqui, para quem se lembra da aula que eu falei do exemplo do palíndromo, que a gente não resolveu lá, né? Ele é uma linguagem que ele é um pouquinho mais complexo, a gente até viu por que ele é mais complexo, que na hora que a gente tem eu lembrei, foi na aula de gramática. Na hora que a gente tem a restrição de construção de gramática, a gente viu lá por que o palíndromo não é resolvido por uma gramática regular, certo? E a gente até deu uma olhada rápida como seria para montar um palíndromo, né, certo? Que basicamente é como se fosse um tipo de pilha, certo? Que você vai empilhando, depois desempilhando para descobrir que tem um palíndromo ali, né? E a gente vai ver mais para frente que esse tipo de conceito de pilha ele resolve também um outro tipo de gramática, certo? Então a gente tinha essas restrições no poder, né, de representar as nossas linguagens, certo? Mais especificamente, a gente viu o das linguagens regulares, que eram aquelas três restrições na hora das regras, ou a nossa regra é a variável azão, deriva em azinho azão, ou azão deriva em lambda, ou azão deriva numa variável terminal, né? A gente viu lá o azinho, certo? E as linguagens mais complexas, elas acabam exigindo gramáticas mais complexas, certo? Isso faz total sentido, certo? Se a gente lembra, por exemplo, daquelas nossas aulas de português do ensino médio, e se a gente pensar no português lá, talvez do fundamental, a gente vai lembrar o quê? Que o português simples, a construção de frases, da sintática, da análise sintática simples do português era o quê? Era o nosso sujeito, nosso predicado, sujeito, complemento nominal e tal. Eu não lembro direito, não era muito bom nesse assunto. Mas se vocês lembrarem, lá do ensino fundamental, vocês vão perceber que esse, a construção sintática do português era até bem simples, certo? E conforme a gente vai avançando os anos, né, até chegar no ensino médio, a gente vai vendo construções mais complexas, certo? Então, esse conceito de complexidade, ele é a mesma coisa nas linguagens formais, certo? Nas linguagens formais, a gente tem sempre que lembrar esse paralelo, as linguagens formais, elas são totalmente interligadas aos conceitos das linguagens naturais, né? Linguagens naturais, lembrando, são aquelas que a gente fala no dia a dia, o inglês, português, enfim.
Tanto que o modo como elas são construídas, elas vêm da mesma teoria, inclusive da mesma pessoa, né, ou dos mesmos caras, né, que a gente ainda vai falar até de um nome bastante famoso aqui. Uh, então, esse conceito de complexidade, ele acaba exigindo construções mais complexas, né? Então, sua gramática, o modo de construir sua gramática, ele vai acabar tendo um certo nível de complexidade. Logo, essas gramáticas mais difíceis, digamos assim, né, mais complexas, elas são mais difíceis de ser tratadas, de ser resolvidas, de você validar que elas resolvem aquela linguagem. E especificamente falando aqui das linguagens regulares, que é o que a gente tem visto desde o início do curso, especificamente, uma característica que a gente viu, principalmente quando a gente falou de autômatos, é que elas são memoryless, né? Ou seja, ela não tem memória, ela vê o estado atual, ou seja, ela está num estado e consome aquele símbolo. Ela não sabe o que ela consumiu no passado, certo? Ela sabe que chegou num estado e ela tem que consumir um próximo símbolo, ou seja, como se fosse memoryless, certo? Então, dependendo do tipo de linguagem que a gente está tentando trabalhar, a gente eventualmente pode precisar de algum nível desse conceito que a gente chama hoje em computação, né, que é o conceito de memória, certo? O negócio do palíndromo é um exemplo bem simples, né, que eu falei agora, por exemplo, ele é resolvido com uma pilha. E se a gente pensar bem, a pilha é como se fosse um tipo de memória, certo? Guarda ali uma instanciação, né, empilhada, né, das últimas coisas que você quis empilhar ali na sua pilha de memória. Então, enfim, né, e eu até coloquei aqui, né, que problema, por exemplo, de memória, o palíndromo é um deles. Se você está, por exemplo, fazendo um problema como se fosse uma expressão, uma calculadora, você eventualmente, se tiver lá aquelas expressões entre parênteses, você precisa guardar aquele valor para usar na próxima expressão, né, na expressão que está acima, na hora que você constrói uma árvore de expressões, certo? Se vocês já viram alguma vez isso lá no algoritmo de estrutura de dados, né, na hora de montar as expressões, vocês vão lembrar disso. Então, nem sempre se vê isso nesse tipo de disciplina. Normalmente a gente vai ver isso ou nessa disciplina agora, né, que a gente vai ver isso mais quando estiver falando de gramáticas livres de contexto, ou em compiladores, né, basicamente isso é a essência de um compilador. E eu estava falando desse cara, certo? Falei que as linguagens naturais, assim como as linguagens formais, que é o ponto base desse curso, elas têm esse paralelo, e elas têm justamente esse paralelo, porque ela vem das mesmas pessoas que as criaram, certo? Não existem apenas as gramáticas, aliás, não existem apenas as linguagens naturais, nem as linguagens formais, existem outros tipos de linguagem também, tem a linguagem universal, tem a linguagem transformacional e por aí vai. E elas vêm do mesmo grupo de pessoas que teorizou elas lá no início, certo? Lá nos anos 50, 40, 30 e até mesmo bem antes. E um cara que ficou muito conhecido, principalmente na nossa área, né, na computação, é o Chomsky, certo? Noah Chomsky, que ele era um cara da linguística, certo? E o que ele fez foi, simplesmente, ele analisou os tipos de gramática que constroem as linguagens, de um modo geral, não somente as naturais, como as formais, e formalizou matematicamente, criando um tipo de grupo aninhado, de grupos aninhados, onde uh, dependendo da simplicidade ou complexidade da gramática, ela agruparia a linguagem que a gramática gera, estaria agrupada ali naquele pedaço, né, de um subgrupo ou do grupo completo. Tá? Então, graças a ele e uns outros caras, ele ficou com um nome mais famoso, certo? Ele é um nome que normalmente vocês veem nos livros, mas ele não fez, obviamente, sozinho, o orientador dele também é um nome bastante conhecido, tanto é que se vocês procurarem depois na internet, vão ver que a teoria, né, a teoria da hierarquia de Chomsky, às vezes é chamada de Chomsky e um outro nome lá, que é o cara que trabalhou com ele. Então ele criou essa teoria da gramática gerativa, ou seja, como formalizar uma gramática que gera as linguagens, certo? Então ele basicamente criou aquilo que a gente vê bastante no que a gente chama de linguagem de programação, né, que é a separação dos componentes de uma linguagem, né, na sintaxe, na semântica e nos componentes fonéticos. Especificamente aqui em linguagens formais, a gente não vê tanto esse lance do comportamento fonético, mas sintaxe e semântica, se a gente for pensar nas linguagens de programação, isso é basicamente o coração de uma linguagem de programação. Né? A sintaxe, que é o que define como você constrói as suas instruções, por exemplo,
Assim como eu fiz o paralelo lá do sujeito, do predicado, lá no ensino fundamental, numa gramática, no modo de construir uma gramática simples do português, você tem. É só pensar lá no modo de criar uma gramática, certo? Você tem a variável não ter, uma variável não terminal com uma derivação em instruções, né, até chegar nas variáveis terminais, sendo que as variáveis terminais nas linguagens naturais são os lexemas, né, são os morfomas lá, que são as palavras que a gente fala no dia a dia, né. E esse modo de construir, né, que é chamado de sintaxe, ele basicamente é o componente principal da gramática, certo? Que é o que a gente usa, por exemplo, nas linguagens de programação, né? Na linguagem de programação, se você quiser fazer, por exemplo, um while, você precisa definir como é a estrutura de um while, certo? E se a gente pensar bem e lembrar da aula de gramática, lá da aula de gramática regulares, a gente tem que o quê? Um while, o alfabeto é o quê? São as letras, são os símbolos, são os números, e com isso você forma a estrutura de um while, ou seja, a estrutura é sintaxe. As palavras, o W, o H, o I, o L, o E, os abre parênteses, o menor, o maior, são o nosso alfabeto, ou seja, com eles que a gente vai formar as nossas cadeias. Né? Cadeia é um while, por exemplo. A palavra while é uma das cadeias dessa componente. Então, a partir desse léxico, né, que são o alfabeto e tal, e as palavras geradas por aquele alfabeto, era possível estruturar uma gramática para a construção de linguagem. Graças a esse cara, né, o Chomsky, principalmente, é o nome que vocês vão ver mais, ele definiu essas hierarquias. Tá? Ele separou as gramáticas e, por consequência, as linguagens, lembrando que gramática é o que constrói a linguagem, né? Ela constrói a linguagem. Pela complexidade nas regras da produção, né? A gente viu já as regras de produção de gramáticas regulares que geram as linguagens regulares, que são aquelas três que eu falei. Azão deriva em azinho, azão deriva em lambda, azão deriva em uma variável terminal, azinho, por exemplo. Então a gente tem no tipo mais baixo, que é esse marrom aqui mais escuro, as linguagens regulares, né, as gramáticas regulares. Também vocês podem ver esse tipo de tabela, né, esse tipo de figura na internet, ao invés de estar escrito linguagem, pode estar escrito gramáticas. Também não é errado, né? É só um outro modo de visualização, lembrando que gramática e linguagem estão correlacionados. Um vai gerar o outro. Então, o tipo mais simples, né, são as linguagens regulares, que são as que a gente vem trabalhando aqui, que são exatamente o quê? Aquelas linguagens reconhecidas pelos autômatos finitos, e a gente viu alguns exemplos de autômatos finitos, né, obviamente existem mais autômatos finitos do que os que a gente viu. O que a gente viu foi a AFD, a AFN, a AFN e variações do AFN, né, como a AFNE e a AFN lambda, certo? Mais acima, né, a gente tem um outro conjunto que engloba, obviamente, o conjunto das linguagens regulares, que são as linguagens livres de contexto, né, que são gramáticas um pouquinho mais complexas, certo? Que ela tem uma outra tipo de regra na transição, lembrando que a única diferença entre essas linguagens, né, em termos de gramática, é na hora de você criar a regra, né, a regra de derivação. Eu falei as três regras de derivação em linguagens regulares. As regras da gramática livre de contexto, ela possui um outro tipo de regra e por isso ela está englobada ali, certo? Lembrando que se ela é uma linguagem livre de contexto, ela justamente não é resolvida pelos aqueles elementos que resolvem uma linguagem regular. Né? Se você pega uma linguagem livre de contexto, você não consegue fazer, por exemplo, um autômato finito determinístico para resolver aquilo, você não consegue fazer uma expressão regular ou uma gramática regular. Né? Você vai fazer o quê? Uma gramática livre de contexto, um outro tipo de autômata, né, que a gente vai ver mais para frente, que é os autômatos de pilha, né, o push-down autômata, e não existe esse conceito de expressão regular para essas linguagens mais complexas. Né? As linguagens, como o próprio nome diz, expressão regular é para linguagens regulares. Mais em cima a gente tem as linguagens acessíveis ao contexto, né? Eu vou falar um pouco mais exemplos nela e quais são as regras de produção que geram esse tipo de linguagem. E acima de todas elas, né, nesses casos específicos, as quatro, mas lembrando que são as linguagens restritas que vocês veem no tipo zero, ou também chamada, né, comumente chamada, as linguagens recursivamente enumeráveis, que não englobam todas as linguagens possíveis, mas são aquelas linguagens que são resolvidas pela famosa máquina de Turing, né, que essa, na verdade, é a principal contribuição do Turing
para a computação, né? A gente sempre lembra muito de Turing em termos de que a mídia mesmo nos fala, ou mesmo documentários, até mesmo filme, né? Existe um filme com ele, aquela parada lá da criptografia e tal, da máquina lá, do Enigma, e ao mesmo tempo do próprio conceito, né, de teste de Turing e a máquina de Turing, né? Mas a grande contribuição dele, na verdade, está relacionada com o que a gente chama, né, de máquina de Turing, que o, o Turing, lá nos anos 50, 60 ou 40 por aí, ele pegou o quê? Ele pegou essa definição, né, essa conceitualização de tipos de gramática do Chomsky e fez o quê? Ele pegou as linguagens que são chamadas de recursivamente numeráveis e criou um tipo de máquina que na época ainda era uma máquina teórica, né, não existia esse conceito de computador como a gente tem hoje em dia, e analisou, né, analisou o tipo de essa gramática que é das linguagens que geram as linguagens restritas e pensou, eu acho que dá para criar uma máquina que pode resolver todas essas linguagens. E ele foi lá, fez isso e provou que ela realmente resolve todas essas linguagens. Então essa é a grande contribuição dele para nossa ciência, né, para a ciência da computação e tal, para variantes da computação, que foi ele gerar uma máquina que resolvesse o tipo zero, né, as linguagens irrestritas. Então, esses quatro tipos, né, a gente coloca o mais lá dentro, né, as linguagens regulares, como o tipo 3, né, vocês também podem achar essa tabela, né, essa figura, com mais tipos, mas é porque tem gente que desmembra mais esse conceito, certo? Vocês vão ver, por exemplo, que dentro de linguagens regulares, em algumas figuras, pode ter as linguagens finitas, certo? Só que, como vocês viram no desenho, é, esses conjuntos eles englobam o conjunto de baixo. Logo, se a gente, por exemplo, tivesse aqui o conceito de linguagens finitas, a gente ia ver que uma linguagem regular também é uma linguagem finita, certo? Como a gente vai ver ainda nessa aula, a gente vai ver que uma linguagem regular, se ela é finita, ela já é regular por padrão, certo? Então, já é um conceito mesmo das linguagens finitas. Mas essa é a nomenclatura mais comum, é só esses quatro tipos. E a gente define de tipo 3 as linguagens regulares, tipo 2 livres de contexto, A1 as sensíveis ao contexto e A0 as recursivamente numeráveis, certo? E eu coloquei aqui tanto o nome, né, da linguagem, né, como é chamada a linguagem em si, como da gramática que gera aquela linguagem, certo? Ao mesmo tempo que nessa quarta coluna, né, que vocês veem aí regra tem o uzinho, né, esse tipo de uzinho, que é a letra grega, derivando em um V, né? E se a gente lembrar da aula de gramática, essa é a definição das regras de derivação de uma gramática, certo? E eu coloquei aqui justamente a diferença, tá? Uma formalização matemática, mas eu coloquei aqui um slide explicando um pouquinho melhor, um quadradozinho explicando um pouquinho melhor. No tipo 3, por exemplo, a gente tem que a linguagem regular é gerada por uma gramática regular, tal que a definição de regra é que o nosso uzinho, né, ele pertence às variáveis, né, as variáveis não terminais, o vzinho pertence uh, a esse tipo de modelagem, certo? Que é o que? Lambda ou alfabeto concatenado, né, agrupado com concatenado com uma variável das variáveis não terminais, né? Que isso é a mesma coisa que eu falei lá na aula de gramática regulares, que é o meu azão deriva em lambda ou azinho, né? Uma variável terminal, ou em azinho azão, né? Também a gente viu que ele pode ser ao contrário, né? Se ele for derivado à direita ou à esquerda, que é o azão azinho, certo? Mas tem que ser um ou outro. Enquanto nas livres de contexto, na hora que a gente está fazendo a transição, a gente vai ter uma variável não terminal à esquerda, né, que seria nesse caso aqui o azão, derivando aí sim, ele pode derivar em um conjunto maior de elementos. Ele pode derivar ou em lambda, ou em azinho, uh, tá, ou em azinho, azão, pesão, entendeu? Ele vai aumentando a regrinha de transição, certo? Como vocês veem aí, o Vzinho, ele pertence ao quê? Ele é a união das variáveis não terminais com as variáveis do alfabeto, né, com um feixe de clean, ou seja, ele pode
Ou ele pode não acontecer, ou seja, vai ter uma regra de transição lambda, né? A razão deriva em lambda, que é o caso que a gente está vendo aqui no quadrado azul, ou ele vai derivar em qualquer combinação possível de variáveis terminais e não terminais, certo? Enquanto nas sensíveis ao contexto e nas linguagens recursivamente numeráveis, a gente vê que a esquerda ela já não precisa ter só um elemento, certo? A gente viu aqui até agora gramáticas do tipo Azão deriva em alguma coisa, Bzão deriva em alguma coisa, Szão deriva em alguma coisa, mas nas linguagens recursivas e recursivamente numeráveis, a parte da esquerda pode ter mais elementos, ou seja, poderia ter lá um Azinho, um Azão, Bzão, deriva em alguma coisa, certo? Então essas são as diferenças. Então, uma formalização mais matemática, mas é exatamente isso que são as linguagens formais. As linguagens formais são totalmente matemáticas, né? Se você for olhar lá o trabalho do Chomsky, o Chomsky era um linguista, né, era um cara meio que de letras e tal, mas matemático ao mesmo tempo, né, da área de computação. Aqui eu até coloquei do tipo 2, né, quase todas as linguagens naturais podem ser construídas com estas gramáticas, certo? Inclusive as linguagens de programação, né? E o caso que eu falei aqui de linguagens naturais, eu dei um exemplo bem simples, né, que é aquela estrutura sintática do português que a gente vê lá no fundamental, que é aquela estrutura mais simples. Quando ela fica muito complexa, ela já deixa de ser uma linguagem que poderia ser definida por uma gramática livre de contexto. Aí ela passa a ser uma gramática sensível ao contexto. Né? A maioria das linguagens naturais, digamos assim, no modo completo delas, né, por isso o português, o inglês, elas não podem ser modeladas, ou não foi provado, algumas inclusive não existe a prova disso, elas não foram modeladas por gramáticas livres de contexto, certo? Quando pega a estrutura completa. E aqui o exemplo, né, de uma gramática livre de contexto, que são os tipos de derivação que ela gera, né? Ou ela gera lambda, ou ela gera uma variável terminal, nesse caso o azinho, ou gera é, as combinações das variáveis, né, terminais e não terminais. Nesse caso eu coloquei dois exemplos, que é o azão deriva em azinho, azão, azinho, e azão pode derivar em bzão, czão, certo? Agora a gente também pode combinar as variáveis não terminais, várias delas, certo? Então, por isso que eu coloquei reticências, porque aí o tipo de transição já é bem maior. Por isso que a formalização matemática, né, entender essa formalização matemática aqui da parte de baixo, né, da tabela de baixo, é importante. E aqui coloquei também um exemplo para o tipo 1, né, a maioria das linguagens naturais no modo completo, e algumas apenas nesse modo, elas podem ser construídas por gramáticas sensíveis ao contexto. Né? Coloquei o exemplo das linguagens germânicas, elas não são modeladas por gramáticas livres de contexto. Existe uma discussão e tal se o inglês ele pode ser modelado por uma gramática livre de contexto ou sensível ao contexto, mas até onde eu sei, muitos afirmam que ela não é livre de contexto no modo completo. O português, eu já vi modelagens do português como livre de contexto, mas era, como eu falei, uma versão mais simples do português. Não é esse português complexozão, aquele que a gente vê até o final do ensino médio. Outra propriedade. Tá. Voltando aqui para as linguagens livres de contexto, né? Uma coisa importante que eu coloquei aqui, que as linguagens de programação são modeladas por isso, né? Como a gente vai. Aliás, vocês não vão ver isso nesse. Vão ver mais ou menos nesse curso. Quando a gente chegar em gramáticas livres de contexto, vocês vão ver que existe um lance lá de árvore de derivação, que a gente já viu na gramática um pouco, né? Na árvore de derivação. E isso basicamente é como se você destrinchasse um código, né? Um código de programação. Então é bem fácil visualizar isso, certo? Então a gramática livre de contexto ela é totalmente usada para modelar as linguagens de programação, né? Para definir uma sintaxe de uma linguagem de programação. E outro aspecto aqui que vale detalhar, né, é que conforme a gente vai aumentando a complexidade, a gente também, a máquina que resolve é mais complexa. Por isso que não é tão interessante para as linguagens de programação especificamente, né, já que a gente está lidando com o computador, que ela seja uma gramática extremamente complexa. Senão, o compilador vai ser, ao mesmo tempo, extremamente complexo. Né? Então, é sempre bom deixar o mais simples possível, né, digamos assim.
Outra propriedade é que a memória, né, no caso das gramáticas acessíveis ao contexto, é que a memória da máquina que resolve é limitada, certo? Isso é uma coisa. ah, esse curso especificamente não foca tanto nesse tipo de gramática, certo? Esse é um tipo de gramática extremamente específico. Até que quando a gente chegar em livros de contexto, a gente vai praticamente pular para as máquinas de Turing, né? A gente não vê muito o autômato ali que resolve as mais sensíveis ao contexto. A gente vai ver alguns exemplos, obviamente. A gente vai ver, inclusive, com pilha, né, porque um autômato de pilha um pouco mais evoluído resolve uma linguagem sensível ao contexto. Né? A única diferença de uma gramática sensível ao contexto para uma gramática restrita, que são as máquinas de Turing, é que enquanto na máquina de Turing a gente assume que a memória pode ser infinita, numa gramática sensível ao contexto, com uma memória limitada, certo? Ou seja, você formaliza a sua linguagem, você acha qual é o tamanho N de memória que você precisa. Não importa que palavra, que lexema você esteja gerando na linguagem sensível ao contexto, aquela máquina com aquele tamanho de memória vai resolver, certo? Normalmente é um tamanho de memória pequeno, por exemplo. E cada tipo de linguagem possui um tipo de autômato ou máquina capaz de resolvê-la. Né? No caso do tipo 3, que foram os que a gente já viu até agora, os autômatos finitos são os que resolvem são os que resolvem as linguagens regulares, são os que validam uma palavra numa linguagem regular. Especificamente, a gente viu os autômatos finitos determinísticos e não determinísticos. Né? Para quem já mexeu, por exemplo, no JFlap, vocês vão ver que lá no JFlap tem as máquinas de Moore e as máquinas de Mealy, certo? Que também são tipos de autômatos finitos usados para resolver linguagens regulares. Né? Especificamente no caso da máquina de Moore, a única diferença para um autômato finito é que, enquanto no autômato finito a gente tem uma saída binária, se ele foi validado ou não, na máquina de Moore ele vai como se fosse printando cada passo em cada estado que ele vai passando. Ele vai printando e no final a saída não é como se fosse um booleano, né? É como se fosse o print do que ele fez na máquina, certo? Mas é bem parecido. Então, todos os autômatos finitos têm poucas diferenças entre si, certo? Do tipo 2 são os PDAs, que são os push-down autômatos, ou autômatos de pilha, né, em português, que é um dos próximos assuntos dessa disciplina. Do tipo 1 são os autômatos linearmente limitados. Mais especificamente, a gente pode pensar como se fosse uma máquina de Turing com uma memória limitada, certo? Se você fizer essa analogia, ela como se fosse o mesmo autômato. Enquanto na do tipo 0, que são as linguagens recursivamente enumeráveis, elas são resolvidas pelas famosas máquinas de Turing, né, que não tem memória infinita e por aí vai. E a gente vai ver isso mais lá no fim do curso, e é os últimos assuntos. E elas também são subconjuntos crescentes, certo? Como eu tinha falado. E aqui um exemplozinho que eu coloquei. Uma linguagem regular, ela é livre de contexto, ou seja, é um subconjunto das linguagens livres de contexto. Mas uma linguagem livre de contexto não necessariamente é regular, certo? A gente não pode assumir que todas as linguagens livres de contexto são regulares, mas o inverso é verdade. Baseado nisso, a gente vem para as seguintes questões, certo? Como a gente prova que uma linguagem é regular, livre de contexto, acessível ao contexto, recursivamente enumerável, por aí vai. Nesses casos especificamente, a gente ainda está interessado nas linguagens regulares. Né? A gente ainda não falou dos outros tipos de gramática, então a gente quer ainda provar que uma linguagem é regular ou não é regular, certo? Então a gente tem duas possibilidades. Ou a gente acha uma máquina que resolve aquele tipo de linguagem, lembrando que se a gente está numa linguagem regular, o que resolve ela são autômatos, certo? Então se a gente acha um autômato para a linguagem e consegue provar que aquele autômato resolve a linguagem mesmo, então você provou que ela é aquele tipo de linguagem, certo? Se a gente achou um autômato finito para resolver a linguagem que a gente está fazendo, então a gente já consegue assumir que aquela linguagem é possivelmente regular. E o passo 2 é provar que ela não é, certo? Ela pode não ser, você não conseguiu construir o autômato. Mas por que você não construiu o autômato? Pode ser que ela já nem seja regular, certo? Ou se a gente estiver lidando lá com os livres de contexto, e você tenta fazer um autômato a pilha, pode ser que ela não seja uma livre de contexto. Então você tem que provar também, pode eventualmente ter que provar que ela não é aquilo que você achava que ela é. Então, isso é feito através dos famosos pump lemmas, né? Os lemmas de bombeamento,
que vocês veem bastante nos livros dessa disciplina. Então, né, lógico, a gente já vai logo para os lemas, né, para os lemas do bombeamento, né, já que a gente já viu a construção de autômatos ao longo da disciplina até aqui, dos autômatos para linguagens regulares. E agora a gente vai ver o lema de bombeamento, né, especificamente esse lema de bombeamento é para as linguagens regulares. A gente vai ver depois um lema de bombeamento para as outras linguagens. Alguma maneira, né, de determinar que uma linguagem é regular antes mesmo de construir um autômato, certo? Então, aquilo que eu tinha falado no início, que vocês poderiam encontrar aquela figura com mais membros, digamos assim, e um desses membros que vocês poderiam encontrar são as linguagens chamadas de finitas, né? Ou seja, eu coloquei até um exemplo para dizer o que é uma linguagem finita, né? Palavras sobre um alfabeto, né, do A a Z, tal que toda a palavra gerada é menor ou igual a 5, certo? Se a gente pensar, por exemplo, no português, o português não existe uma palavra infinita, certo? Não existe uma palavra lá que tem dos milhões de caracteres. A maior palavra é provavelmente conhecida, ela deve ser uma palavra gigantesca, mas é uma palavra que demonstra, né, que o tamanho, ela tem um tamanho máximo, ou seja, não existe, né, a nossa linguagem não é regular, né? A linguagem das palavras do português, certo? Não da construção das frases, né? As palavras. Então, se ela é finita, por padrão, ela é regular, né? Isso é como se fosse um conceito, né? Você já assume que isso é verdade. Mas se a linguagem não for, né? Se ela for infinita, que é o que a gente vai ver agora com o lema do bombeamento. Então, o lema do bombeamento é uma técnica, né, que especifica uma propriedade comum a todas as linguagens regulares. Outras linguagens não reconhecidas por autômatos também possuem esta propriedade, né, só para lembrar. Então, se uma linguagem ela satisfaz o lema do bombeamento, não significa necessariamente que ela pode ser regular. Mas se ela não satisfazer, se você não conseguir fazer, se você conseguir provar pelo lema do bombeamento que ela está ferindo uma propriedade das linguagens regulares, logo você já está lidando com uma linguagem que não é regular. E uma linguagem infinita, certo? Ela pode ser bombeada e ainda pertencer àquela classe de linguagem, que é o que a gente vai fazer, né? Esse é o conceito do que o bombeamento faz, certo? A gente vai pegar uma estrutura de uma palavra da linguagem, dado que ela pertence à linguagem, e vai bombear um pedaço dela que segue uma propriedade, né, que a gente vai falar mais para frente, e se ela continuar bombeando essa propriedade, ela continuar pertencendo à linguagem, então ela é uma... Então você não consegue provar que ela não é regular, certo? Então o que é bombeada? Qualquer cadeia suficientemente longa, ela é quebrada em pedaços. A gente vai ver aqui que a gente vai quebrar em 3 pedaços, certo? E alguns desses pedaços eles vão ser repetidos um número arbitrário de vezes, né, bombear ele para produzir cadeias maiores que deveriam pertencer à linguagem se ela for regular. Então, qual é a intuição por trás disso, certo? A gente pode pensar que a gente tem uma determinada linguagem regular e fez um autômato que reconhece a linguagem. Então, a gente pode presumir que a gente fez o melhor autômato possível para aquela linguagem, supondo que o melhor, nesse caso, é um autômato com menos estados possíveis. Ou seja, vamos pegar aqui um autômato com o menor número de estados possíveis, nesse caso, k estados, e se a gente pegar uma cadeia, né, uma palavra da linguagem, tal que o tamanho dessa palavra seja maior ou igual ao número de estados, a gente pode presumir, né, chegar à conclusão que para validar aquela palavra, logo, se a palavra Z ela é da linguagem, logo ela foi validada, né? Ou seja, ela chegou no estado final. Então, eu tenho uma sequência de estados por onde ela passou, que aqui eu estou chamando de Q1 até QF, tal que considere o meu Q1 um estado inicial e QF o estado final, certo? Que foi a sequência de estados onde a palavra passou ali para poder consumir, né? Com o autômato consumir para validar aquela palavra Z, certo? Como o tamanho de Z é maior ou igual a K, certo? Logo ele pode ser maior que K. Então, ao menos um estado, ele vai ser visitado mais de uma vez, certo? Então, a gente pode presumir que esse estado ele se chama um estado QR. E a cada visita que ele faz em QR, ele vai ficar lá lupando, né, bombeando, certo? Então, na hora que a gente passa uma palavra e ela é validada, e se o tamanho dela é maior que o número de estados, então em alguns estados ela repetiu, em alguns estados ela ficou em um loop.
E quando eu digo loop, não é necessariamente eu pegar o estado e fazer o loop nele mesmo. Pode ser, por exemplo, dois estados, tal que se ele for para um consumindo um símbolo, ele vai para frente, né? E se ele consumir outro símbolo, ele volta para o estado anterior e fica lá num ciclo, certo? Que era quem já viu gráficos, é só lembrar do conceito de ciclo. E aí, continuando essa intuição, né, por trás desse conceito, a gente pode dividir uma cadeia, que a gente vai chamar aqui de Z, em uma subcadeia UVW, certo? Tal que U é a parte que aparece antes daquele estado do autômato que vai ficar repetindo, que vai ficar lupando. V é justamente o estado que vai ficar lupando essa subcadeia, né, essa palavra V, né? E W é o que vem depois, certo? Então a gente consegue representar isso que a gente acabou de falar aqui, né, o VW, através desse autômato finito aqui não determinístico, certo? Que é do Q1, ele consome esse autômato estendido, certo? Autômato finito estendido. Ele consome uma palavra U, certo? Que vai parar ali num estado QR, certo? E em QR ele vai consumir outra palavra V e vai continuar dele mesmo. E quando ele consumir eventualmente W, aí sim ele vai para o estado final, né? Uma palavra que é validada pela linguagem. Assim, se a gente assumir que existe ali um izinho elevado no V, que representa o número de vezes que eu vou repetir a cadeia V, a gente tem que ter a seguinte situação, certo? Deixa eu ampliar aqui, que eu não sei se dá para enxergar tudo, mas eu não estava enxergando. A gente vai ter a seguinte situação, certo? O V elevado a zero, W, resulta em quê, né? Qualquer coisa elevada a zero é 1, certo? Então, nesse caso aqui não vai ser, é como se não acontecesse aquela palavra na linguagem, então eu tenho o W, certo? E o W tem que pertencer à linguagem, né? Ou seja, o V não ocorre, mas o W continua sendo da linguagem. E conforme eu vou elevando, né, colocando esse elevado no V, ou seja, repetindo o V tantas vezes, ele tem que continuar sendo da linguagem, né? Como a gente viu lá no autômato, certo? O autômato aqui. Se ele consumir U e W, ele vai para o estado final, certo? Ele não precisa consumir o V, porque V é só um auto loop, certo? Então, enquanto ele consumir V, mais consumir o W, nas duas pontas de V, ele vai continuar chegando em F, certo? Vai chegar no estado final. Então, conforme eu vou bombeando o meu V até um N aqui e tal, e essa palavra ainda continua sendo da linguagem. Então, é esse o conceito, né, por trás do lema do bombeamento. Ele tem que pertencer à linguagem enquanto isso acontecer. Nesse caso aqui está acontecendo, né, justamente porque a gente tem esse autômato. Então, baseado nessa intuição, a gente pode pensar nos exemplos, certo? Então, a gente pode supor essa seguinte linguagem, que é representada por essa expressão regular, que é o zero, um asterisco, né, ou seja, o feixe de Kleene no 1, e zero. Ou seja, o que a gente tem aqui? Uma linguagem que começa com zero, termina com zero e pode ter uns no meio, certo? Uma quantidade infinita de uns no meio. A cadeia Z, né, tá o UVW, né, lembrando, o UVW, a gente pode representar da seguinte maneira. U pode ser o meu primeiro zero, o W pode ser o último zero, ou seja, quando ele consumir o W já vai terminar, e o meu V pode ser o número de uns que aparece. Como é um asterisco, logo ele também pode não aparecer. Isso faz totalmente sentido com a imagem que a gente viu agora na intuição anterior. Então a gente tem esse seguinte autômato, né, que é baseado simplesmente nesse autômato aqui de UVW, que a gente viu, que é de Q1 consumindo 0 ele vai para QR, QR, se ele consumir 1 ele fica nele mesmo, e quando ele consumir 0 de novo ele vai para QR, ou seja, finalizando aqui as palavras válidas. Então, quais cadeias a gente conseguiria bombear e, ao mesmo tempo, fazer elas pertencerem à linguagem? Né? Lembrando que, na hora que a gente vai bombear uma palavra para uma linguagem, a gente também tem que saber escolher essa palavra, certo? Não é simplesmente você pega a linguagem, tenta montar ali a expressão regular, digamos assim, e tenta bombear a partir dela, certo? Você pode, nesse caso específico, eu estou dando a expressão regular, fica mais fácil visualizar, mas não necessariamente poderia ter uma expressão regular, poderia ter a definição formal ou até informal da linguagem. Então você teria que saber escolher a palavra. Por isso que eu coloquei aqui 3 palavras específicas.
E essas três palavras pertencem à linguagem? Pertencem. 0, 1, 1, 0. Começa com 0, termina com 0, tem uns no meio, pertence à linguagem. Mesma coisa para a segunda. E na terceira ela não tem uns. Mas se a gente olhar o autômato finito, ele só precisa consumir dois zeros. Ou seja, zero de início e zero do final. Então ela também pertence à linguagem. Mas quais delas a gente consegue bombear, certo? Se a gente pegar a primeira e, e fizer a seguinte situação. Se a gente diz que o U é 0, 1, o meu V é 1 e o meu W é o último zero, a gente pega o V, ou seja, o V é um desses uns aí. Se a gente eliminar ele, porque V tem que também elevar a zero, lembra? Do I, V elevar a zero, ou seja, anula ele da palavra gerada. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 0, 1, 0. 0, 1, 0 ainda faz parte da linguagem. Se eu fizer V elevado a 1, eu tenho exatamente essa palavra que vocês estão vendo. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, certo? 0, 11, 0. Se eu levar 2, o que eu vou ter? Eu vou ter 0, 111, 0. Ainda pertence à linguagem. E conforme eu vou aumentando esse meu i, levando ele ao infinito, eu vou continuar mantendo a palavra dentro da linguagem. Ou seja, você consegue bombear essa palavra, certo? E de forma análoga, né, a gente consegue fazer isso para a segunda, basta pegar o V sendo qualquer um desses uns aí da segunda palavra, e a gente também vai conseguir bombear e ainda manter na linguagem. Só que na terceira opção, a gente só tem dois caracteres, né? Uns dois símbolos nessa palavra. Só que se não importa qual zero eu pegue para o V. Se eu pegar o primeiro zero para o V e tentar bombear ele, a partir do momento que eu bombear ele duas vezes, ou seja, V ao quadrado, digamos assim, certo? V elevado a 2, eu vou ter o quê? Eu vou gerar a palavra 0, 0, 0. Só que, se você olhar para o autômato, 0, 0, 0 não faz parte da linguagem, certo? Então, a cadeia que a gente queria bombear, ela pertence à linguagem, mas ela não é bombeável, certo? Ou seja, até coloquei aqui, perceba que o exemplo que eu dei para o primeiro é até diferente. Eu falei que o meu U era 0, 1. Aqui, nesse exemplo, né, na hora que eu fiz o slide, eu coloquei apenas como 0. Mas esse V aí, não importa quanto eu continuar bombeando, esse 11, né? No segundo bombeamento ele viraria o quê? 11, 11, certo? 1111 ele também continuaria representando a linguagem, certo? Eu não preciso gerar, na hora do bombeamento, todas as cadeias possíveis. Eu só tenho que gerar cadeias que ainda pertençam à linguagem. É a mesma coisa para a segunda, mas na terceira, né? Obviamente falei isso. Não é possível criar o VW para bombear para todo I maior ou igual a zero, certo? Lembrando que o W também deve pertencer à linguagem, ou seja, quando eu eliminar o V, né? O V é um zero. E a gente vai já formalizar matematicamente esse lance do VW, certo? Isso aí a gente está na intuição mesmo para entender o que é o bombeamento. Então a gente agora tem uma outra linguagem, certo? Perceba que essa outra linguagem nem está definida. Ela tem só um autômato, certo? Então a gente tem um autômato aqui que no primeiro estado ele consome 0, vai para um segundo estado. Se ele consumir 1, ele vai para um terceiro estado. E se voltar a consumir 0, ele volta. Ou seja, aparentemente eu tenho uma linguagem que começa com 0, termina em 0, né? Se ele consumir um 0 ali no final, ele vai para o estado final. Tal que eu vou ter ou ele consome 1 ou consome sequências de 0 1, certo? Então eu vou ter ali um abre parênteses, né? 1 mais, né, se a gente vai pensando em expressão regular, 1 mais 0 1 fecho positivo de clean, certo? Fecho positivo de clean porque tem que ocorrer um ou outro, certo? Ele não consegue, por exemplo, 0 0 não consegue chegar no estado final. E pensando agora nisso, né, a gente pegou aqui três palavras random, certo? Escolhi três palavras randoms. Quais delas são bombeáveis? E se elas são bombeáveis, elas pertencem à linguagem, certo? Então aqui no primeiro exemplo a gente tem 0, 1, 0. Ela realmente pertence à linguagem, certo? Mas veja que se eu escolher o meu V como 1, como eu fiz lá no exemplo anterior, a partir do momento que eu bombear o meu 1, no segundo bombeamento, né, que é o V elevado a 2, eu vou ter o quê? 11. E 0110 não pertence a essa linguagem, né? E a gente vê claramente isso porque no momento que ele consumiu um 1, ele vai para o terceiro estado e ele não tem uma transição consumindo
ou um outro 1, certo? Ele precisa ali consumir um 0 no final para sair. Mas se eu fizer o meu V sendo 0, 1, né, a sequência 0, 1, eu consigo, eu consigo bombear ele. Consigo bombear ele? Não, não consigo. Porque se V for 0, o meu I, né, o meu V elevado a 0, eu vou eliminar quem? O 0, 1. Logo eu vou ter só a palavra 0 no UW, né? E o W igual a 0 não pertence a essa linguagem, certo? Outro modo de pensar aqui poderia ser V igual a 10 cai na mesma situação. Se V for 0, né, ou se o I for igual a 0, ou seja, V elevado a 0, eu vou ter apenas o W igual a 0, que também não pertence à linguagem. Como o 00 também não pertence à linguagem, então a gente não consegue bombear o 1, a gente não consegue bombear o 01, a gente não consegue bombear 10, mas logo a gente, aparentemente, né, visualmente parece que não dá para bombear essa cadeia, ela pertence à linguagem, mas aparentemente não dá para bombear. No segundo caso, a gente tem 0, 10, 10, certo? Se a gente escolher V como esse 10, para o I igual a 0, a gente vai gerar a palavra 010. 010, ok, pertence à linguagem. Para V elevado a 1, a gente tem essa mesma palavra aí, e ela, 010, pertence à linguagem, certo? Beleza, ok, pertence à linguagem. V elevado a 2, a gente vai ter o quê? 0, 10, 10, 10. 0, 10, 10, 10 também pertence à linguagem. Logo, a gente consegue bombear perfeitamente. E se a gente seguir isso para I igual a N, né, ele vai continuar pertencendo à linguagem. Então, a gente consegue bombear, né, tipo, pegando esse 10 e multiplicando ele várias vezes, a gente consegue manter a palavra gerada dentro da linguagem. Então, logo, a gente consegue bombear essa palavra. E aí eu coloquei um último caso ali, né? Esse último caso é mais uma pegadinha, né? 0, 10, 11, 0, certo? Lembrando que não tem uma transição que tem 2, 1 seguidos. Logo, só de cara na palavra, a gente vê que ela não é nem sequer pertencente à linguagem. Se ela não pertence à linguagem, nem faz sentido bombear ela, né? Você não bombeia uma palavra que não pertence à linguagem. Você vai bombear palavras que pertencem à linguagem para ver se elas continuam pertencendo à linguagem. Certo? Então, nunca escolha uma palavra que de cara não pertence à linguagem, no lema do bombeamento. E aqui é a resposta, né? Como a gente viu no caso do 010, ele pertence à linguagem, mas não é possível criar um UVW que seja possível bombear, certo? A gente vai ver depois as propriedades do UVW no próximo slide. Falei aqui do segundo caso, né? Eu disse que se V for igual a 10, a gente consegue bombear tranquilo esse V aí, e todas as palavras Z geradas vão pertencer à linguagem. E a última, né? Pegadinha, nem sequer pertence a essa linguagem. Então agora, a partir dessa intuição, a gente pode formalizar matematicamente, né, o nosso lema do bombeamento. Então, qual é essa formalização, né? Seja ela uma linguagem regular, certo? Que você diz que ela é regular, ou é dita que ela é regular, ou você assume que ela é regular. Então, existe uma constante k maior ou igual a zero, tal que vai existir uma palavra que pertence à linguagem, tal que o tamanho dessa palavra vai ser maior ou igual a 1k, e o VW, que é aquela construção Z igual a UVW, tem que seguir essas três propriedades, que é o tamanho de UV é menor ou igual a k, certo? Que é, ou seja, é menor do que menor ou igual a constante que a gente escolher. O V não pode ser vazio, certo? Que é o que eu estava falando agora. O V ele tem que existir na hora que você tiver pegar uma palavra e montar o seu. Como você vai bombear ele, não faz sentido ele não existir. Então, V tem que ser diferente de lambda. E o que vai ser bombeado é esse conceitozinho do final, né? Que é o V elevado a I, W. Ele tem que pertencer à linguagem para todo I maior ou igual a zero, né? E V é a subcadeia que a gente vai bombear, né? Vai remover, já que o I pode ser zero, e também repetir. E como a gente usa, né, um lema do bombeamento? A gente usa em três passos, né, que são esses passos que eu dei essas coresinhas aí em azul, vermelho e verde. A primeira coisa é que você tem que supor que ela é regular, certo? Mesmo que esteja dito que ela é regular, você tem que partir que isso é uma suposição. Você está provando que ela
pode não ser regular, certo? Então você tem que supor logo de cara que ela é regular. No 2, a gente tem que escolher um z, né, cujo tamanho seja maior ou igual a k, certo? Como a gente viu na definição. E no 3, né, que é o mais importante, é fazer a decomposição, pegar uma palavra, decompor ela em UVW e, principalmente, pegar um V qualquer e bombear esse V, certo? Então, o segredo aqui é escolher esse Z e o I, né, corretamente, certo? Até coloquei um testezinho do JFlap. Né? Para quem olhou já o JFlap, a parte de lema do bombeamento, o lema do bombeamento do JFlap é diferente do autômato. No autômato, você constrói o autômato, certo? No JFlap, o lema de bombeamento, você não constrói lema de bombeamento lá. Ele já te dá algumas linguagens que são conhecidas, linguagens famosas e tal, né, na área de linguagens formais. E você tem que achar uma palavra que ele não consiga passar o lema do bombeamento, certo? É como se fosse um desafiozinho, né? Tem vários desafios lá no lema de bombeamento do JFlap. Então, ele vai te dar uma linguagem, você vai escolher a linguagem que quer usar, certo? E ele que vai decompor para ti, né? Ele vai fazer o UVW, certo? O que você vai ter que fazer lá é achar uma palavra que não passa no UVW, ou seja, no bombeamento. Né? Ele vai te dar o V, por exemplo, e você tem que achar uma palavra que ela não vai ser bombeada. Tanto achar a palavra, como achar o valor de I, certo? O I que não pertence à linguagem, certo? É bem interessante para vocês treinarem depois. Mas é como eu estou falando, ele já dá as linguagens, certo? São um número pequeno de linguagens, não são muitos, então você não consegue criar a linguagem lá, é ele que já dá. Então a gente já vai para os exemplos, usando aqui o nosso Zoom, passos 1, 2, 3. Então a gente tem essa seguinte linguagem, né? A linguagem x, tal que x é igual ao x reverso, certo? Então se a gente olhar ela de trás para frente, ela é igual. E ela está no alfabeto 0 e 1. A gente tem que provar que ela não é regular, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é supor que ela é regular. Então, passo 1, supõe que ela é regular. Passo 2, a gente escolhe um z, certo? Então a gente pegou aqui 0 elevado a k, 1, 0 elevado a k, tá? Onde k essa é aquela constante que a gente viu na formalização do lema de bombeamento. A partir disso, a gente pode escolher qual é o meu UVW, certo? A minha cadeia UVW. Então a gente pode dizer que ela é justamente esse 0 elevado a k, 1, 0 elevado a k. Tal que aí aqui aquelas definições que já existem, né? O V é menor ou igual a K. E o meu W, eu vou assumir que o meu W ele é o sufixo que começa ali com 1, 0 elevado a K. Ou seja, quem é o meu UV? O meu UV é 0 elevado a K. Tal que o meu V é pelo menos. Peraí, alguém entrou. Opa, já. Tal que o meu V ele possui pelo menos um zero, certo? O V é 0 elevado a K. Mas o V ele pode ser qualquer palavra, desde que tenha pelo menos um K. Ele não pode ser vazio, né? Obviamente. Então, quem poderia ser o meu V, por exemplo? O meu V poderia ser só um dos zeros. Poderia ser um dos zeros. E quem seria o meu U? 0 elevado a K menos 1, certo? Nesse caso aqui, eu coloquei de uma forma abstrata, porque não importa exatamente qual é a palavra que eu vou usar, né? Qual é o símbolo que eu vou usar para o V, certo? E a gente vai ver depois o porquê isso, né? Na penúltima linha. Então, o que importa aqui é que ela tenha pelo menos um zero, certo? Ela pode ser zero, o próprio último zero, ali do 0 elevado a k, tal que o meu U é 0 elevado a k menos 1, e o meu W é 1, 0 elevado a k, certo? Quando a gente fizer a decomposição, né, aliás, o bombeamento, a gente pode chegar na seguinte situação. O V2W, ou seja, a gente está bombeando o V duas vezes, ou seja, VV, né, o VVW, ele vai ser o quê? Ele vai ser o meu 0 elevado a k mais o meu tamanho de V, certo? Se o meu tamanho de V era 1, 0, por exemplo, eu tinha o quê? O meu U era 0 elevado a k menos 1, e o meu V agora é dois zeros. Ele é 0 ao quadrado, podemos dizer assim. Então seria 0 elevado a k menos 1 mais 2, certo? Que é o tamanho de V. Logo, eu teria, nesse prefixo da palavra gerada Z,
0 elevado a k mais 1, se o meu v é só um zero. Então a palavra gerada seria 0 elevado a k mais 1, 0 elevado a k, porque o w eu não vou bobear o w tem que se manter. E claramente isso já não pertence à linguagem, porque o número de zeros já é diferente. Certo? Se ele fosse igual ao reverso, o número de zeros entre esses uns, né, eles teriam que ser diferentes. Lembrando que esse meu z, 0 elevado a k, 0 elevado a k, 0 elevado a k, é uma palavra aleatória da linguagem e pertence à linguagem. Certo? A gente está bombeando uma palavra aleatória que pertence à linguagem. Essa palavra, obviamente, pertence à linguagem. Se a gente lê ela de trás para frente, ela é a mesma coisa. Só que a gente achou um contra-exemplo, certo? Porque a gente supôs que ela era regular, e a gente achou um contra-exemplo onde a gente bobeou o zero do prefixo antes de chegar no 1, e o número de zeros já ficou desbalanceado. Logo, não é a mesma coisa de trás para frente, certo? Então, como ele não pertence à linguagem, quando eu fizer UVVW, que é o UV ao quadrado W, então eu tenho uma contradição. Logo, eu não podia ter assumido que ela é regular porque ela não é regular, entendeu? Espero que você tenha dado para entender aí. Mas o que vocês têm que compreender é que o que eu fiz? Eu escolhi uma palavra aleatória, mas que pertence à linguagem. Eu poderia ter escolhido outra palavra, desde que eu conseguisse fazer o bombeamento, certo? Lembrando que dependendo da palavra que você conseguir, que você pegar, você pode bombear ela e ela ainda pertence à linguagem. Por isso que lá no início eu falei que o lema do bombeamento, se você não descobriu que ela não descobriu a contradição, você ainda não consegue provar que ela é regular, porque você simplesmente pode ter escolhido a palavra errada para bombear. E isso é bem interessante quando você testa no JFlap. Porque o JFlap, se você não escolhe a palavra correta e tenta bombear lá com o valor de i, lá, que ele deixa você escolher o valor de i, ele vai ficar dizendo que você, tipo, você errou, você falhou, você não achou, você não ganhou, né? Ele usa esse termo, ele diz você ganhou, certo? Quando você acha a palavra que bombeada, você prova que a linguagem não é regular, ele diz, você ganhou, certo? Porque o segredo ali é justamente isso, é achar a palavra, certo? É achar o teu Z, que vai ser utilizado no bombeamento. Então a gente vai aqui para um segundo exemplo, acho que são três exemplos. O segundo exemplo é essa linguagem, que é A elevado a M, seguido de B elevado a N, certo? Então, uma palavra formada por sequências de A's e até chegar a uma sequência de B's, tal que o número de A's é maior que o número de B's, certo? M maior ou igual a N. Então a gente tem que provar que ela não é regular. Primeira coisa é supor que ela é regular, certo? A gente supõe que não, que é regular e a gente escolhe uma palavra Z, certo? Qual é a palavra mais simples que eu posso escolher? Se M é maior que N, eu posso escolher N mais 1, certo? Então, nesse caso aqui, meu Z é A elevado a K mais 1, B elevado a K, onde K é aquela constante, né, referida no lema do bombeamento. Podia ser um número fixo? Podia ser um número fixo também, tá? Então a gente pode fazer o meu Z igual ao VW, tal que o W são os Bs, certo? O W lá é a sequência de Bs. E o meu, logicamente, o meu UV vai ser a minha sequência de A's, tal que o meu V, ele só precisa ser pelo menos um dos A's, certo? A gente pode até usar o mesmo, igual no exemplo anterior que eu falei, que era 0, aqui poderia ser, o meu V poderia ser 1A, né? Ou seja, o meu U seria A elevado a M menos 1, e o meu V seria só um dos A's, certo? E na hora que a gente estiver montando, perceba que eu falei o quê? Se o meu V é pelo menos um dos A's, então o meu U é o quê? É A elevado a K mais 1 menos 1, ou seja, é A elevado a K. Se eu fizer UV elevado a 0W, ou seja, eliminando o V, eu vou ter que a minha palavra Z vai ser UW, tal que o W vai ser A elevado a K mais 1 menos 1, porque eu eliminei aquele Azinho. Ficou um zero aqui, não era um zero, era B, certo? Era a sequência de B. Não ligue para esse 10 elevado a K, que era do slide anterior. Ele vai ficar o quê? A elevado a K, B elevado a K. Só que os K estão iguais. Fere a propriedade da linguagem, que era o quê? M é maior que N. Ou seja,
tá ferindo, ou seja, eu estou dizendo que o meu M é igual a N, ou seja, eu achei uma palavra, né, eu achei um bobeamento que a palavra não pertence mais à linguagem. A palavra original que eu usei para bombear, ela pertence à linguagem, certo? Mas a palavra que eu gerei no bombeamento não pertence. Logo, de novo, uma contradição. Ela não pertence à linguagem, pois ficaria M menor igual a N, certo? Então, outra contradição, logo ela não é regular, certo? E agora, o último exemplo, né, uma linguagem formada pela concatenação aqui de uma palavra W, formada em cima do alfabeto dos números binários, concatenada com ela mesma, certo? Então, como se fosse duplicado, né? Então, o primeiro passo, supor que ela é regular, e a gente pode achar uma palavra Z, certo? E a palavra que foi escolhida aqui para esse exemplo foi 1 elevado a K zero, certo? Que é a palavra W, e a outra palavra W é 1 elevado a K zero, certo? Onde K é aquela constante que a gente usa da definição. Então a gente pode assumir o meu VW, tal que o V pode ser o V pode ser a sequência de uns ali do início, e o meu W pode ser do zero em diante ali, né? Ou seja, o meu W seria 0, 1 elevado a K zero, certo? O sufixo. E o UV seria o 1 elevado a K. Tal que o meu V, ele pode ser pelo menos um desses uns, certo? Do 1 elevado a K. Vou supor a mesma coisa dos exemplos anteriores. Vamos supor que esse pelo menos um dos meus V's seja exatamente um dos uns. Então, o meu U seria 1 elevado a K menos 1. O meu V seria 1, certo? Ok? Se eu bombear ele duas vezes, ou seja, se eu fizer UV ao quadrado W, UV2W, que seria UVVW, eu vou ter o quê? 1 elevado a K menos 1, 1, 1, aí o resto, certo? Que é o W. Se eu somar isso, eu tenho o quê? 1 elevado a K menos 1 mais 1 mais 1, ou seja, mais 2, né? Então, logo eu teria 1 elevado a K mais 1, 0, 1 elevado a K, 0. Ou seja, o meu K desbalanceou. No sufixo, no W, eu tenho 1 elevado a K, mas no prefixo, que é o V, eu tenho 1 elevado a K mais 1, se o meu V for somente um único 1, certo? Logo, ele não pertence à linguagem. A palavra que a gente escolheu para bombear, ela pertence à linguagem, mas no bombeamento, na hora que foi para o segundo bombeamento, que era o VV, e a gente veria isso com zero também, certo? É porque aqui eu escolhi um I qualquer, certo? A gente tem que escolher um I qualquer, certo? Não é porque eu estou no 2 que o 0 e o 1 eles ainda pertenceram à linguagem. É porque eu escolhi de cara o 2 e ele não pertence à linguagem. Ou seja, eu tenho a minha contradição. Mas se eu tivesse feito o V0W, ou seja, o W também não pertence à linguagem, porque ficaria 1 elevado a K menos 1, 0, 1 elevado a K, 0. Eu também teria desbalanceado os Ks, certo? Então, logo, é uma contradição, logo ela não é regular, certo? Não tem muito mistério nisso, é só exatamente isso. O que muda é vocês saber escolher a sua palavra, certo? E no JFlap vocês vão ver muito legal isso, porque lá vocês vão ter que acertar a palavra que ele quer para bombear, certo? Porque ele não deixa você escolher o UVW. Ele que vai escolher para você, mas a palavra é você que escolhe. Aí aqui eu coloquei um hands-on, certo? É para vocês treinarem. Só que esse é um hands-on um pouquinho diferente, eu vou já mostrar por quê. A linguagem que eu coloquei aqui é para vocês provarem se essa linguagem é regular ou não, que é o 0 elevado a n, tal que um n é primo, certo? É um pouquinho mais complexo do que os exemplos, então eu coloquei para vocês pensarem depois como resolver. Não tem, acho que na lista, essa questão, é uma questão que está só no slide, mas diferentemente dos slides anteriores, ela tem a resposta, certo? Eu coloquei a resposta mesmo porque a resposta é interessante e não sei se é tão fácil assim para vocês visualizarem de cara. Mas eu acho que vocês conseguem pensar em outras formas de resolver, certo? Essa é a forma que eu coloquei aqui, é a forma como normalmente ela é resolvida pelo mundo afora, certo? Mas vocês podem achar outras formas interessantes de resolver essa linguagem. Ela não é regular, certo? Vou adiantando que ela não é regular, porque você consegue achar um exemplo que consegue contradizer pelo lema do bobeamento,
Mas é bem interessante a resolução e no slide eu vou deixar a resolução. Mas tentem fazer antes, certo? Então era isso, não tem muito segredo mesmo. Lembra do bombeamento para linguagens regulares. O VW, você bombeia o V, tem que saber escolher o Z, o V não pode ser vazio. Uh, Atentem sempre no K maior igual na variável K, porque você pode utilizar ela para achar o seu próprio Z, certo? Você acaba não escolhendo o Z errado, você tem que saber escolher o Z certo. E treinem principalmente na parte do JFlap, que é a única ferramenta que eu conheço que tem isso, que é o testezinho, né? O testezinho para você saber escolher palavras para o lema do bobeamento. Alguma dúvida? Eu atualizei a lista lá, eu adicionei umas 2 ou 3 questões e corrigi uma das questões que estava com parte em inglês lá. Acho que o que eu adicionei foi algumas questões de expressão regular, que tinham poucas. Aí, como a gente já tinha dado aula de expressão regular, eu adicionei um pouco mais na última aula, né? Aí vocês já tentem fazer. Se alguém tiver alguma dúvida aí da lista, quiser tentar resolver agora, manda aí. Se não, ou se tiver alguma dúvida do lema de bobeamento, pode mandar, certo? E é isso, pessoal. Acho que não, né? Nenhuma dúvida, por enquanto. Qualquer dúvida, perguntem lá no grupo, mandem mensagem direto, no e-mail e tal. Eu tô com algumas mensagens para responder. Vou tentar responder agora. Como eu falei no início da aula, tive uns probleminhas de saúde. Eu não, mas alguns familiares. Aí a gente acabou não tendo a última aula. Certo? Então eu vou terminar de gravar.